Você tá mais pesado do que deveria, o seu corpo sofre. Sofre coluna, sofre quadril, sofre joelho, sofre pé. A gente precisa ter consciência disso. Então não pode assim, ai, tô com dor, é que eu tô ficando mais velho. Não. Cuide da sua saúde. Agora a gente vai falar um pouquinho com o neurocirurgião, que é o Dr. Matheus Tomás, e ele vai nos explicar mais detalhes sobre a nossa coluna vertebral e sobre os cuidados que a gente precisa ter com ela. Bem-vindo, doutor. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, bom Cláudia? recebê-lo. Vamos ficar em pé um pouquinho, depois a gente senta? Tudo bem. Tá bom. Então vamos lá. Primeiro falar da coluna, né? Que eu sempre gosto de falar do sobrepeso, porque as pessoas às vezes colocam a culpa na coitadinha da coluna, mas não tá lembrando que tá colocando muita carga nela, né? É verdade. Cláudia, é um prazer estar aqui com vocês nessa emissora maravilhosa que é a Rede Vida. E assim, a gente sempre fala, a gente tem diversas situações que podem dar dores de coluna. E a OMS fala pra gente que mais de 80% da população vai ter esse tipo de dor em algum momento da vida. E a gente sabe, todo mundo que está aqui um dia teve dor. Então a gente tem que lembrar que os seus hábitos, eles vão ditar como vai ser a saúde da sua coluna. Então, essa questão da atividade física, da sua postura de dormir, da postura ao sentar, tudo isso é muito importante para a gente ter atenção e evitar essas dores. Tem gente que acha que porque fica de pé o dia inteiro sente muita dor na coluna. De fato, o nosso corpo precisa de mais tempo de descanso ou menos? Isso tem alguma relação com as dores? Bom, o descanso é fundamental. A gente sabe que ficar muito tempo em qualquer tipo de posição é ruim. Você mesmo já deve ter passado por uma situação na qual você dormiu diversas horas e acordou com dor na coluna. E você deveria pensar, nossa, mas eu descansei tão bem, por que eu estou com tantas dores? Na verdade, é porque o repouso ou manter uma posição por muito tempo gera contraturas musculares, gera uma lesão daquelas articulações e isso acaba trazendo muitas dores. Então não é recomendado você ficar nem muito tempo na posição de pés, nem na posição sentado e nem na posição deitado. O ideal é intercalar tudo isso daí e, obviamente, fazer uma atividade física para alongar, para fortalecer, para deixar todas aquelas articulações em movimento. Perfeito. Doutor Matheus, a gente ouve muitas pessoas brincando que a partir de uma certa idade a gente entra na fase do condor. Condor aqui, condor ali, condor acolá, né? Tem relação idade com coluna desgastada, com coluna que sofre? Sim, com certeza. A gente sabe que a degeneração das estruturas da nossa coluna, ela vai acontecer em todos nós. Então, com o passar da idade, é muito mais comum que apareçam diversos problemas, né? Como os famosos aí, bicos de papagaio. Tem gente que fala, tem uma floresta inteira ali. Tinha uma pessoa conversando comigo ali atrás que falou, tem uma floresta inteira aqui na minha coluna. Tenho tanta dor, tantos bicos de papagaio. E o que é isso? É o desgaste das articulações, ele vai gerando pontinhas ali na região óssea e essas pontinhas acabam comprimindo as estruturas do músculo, do nervo e vai gerando diversas dores. E claro, com o passar dos anos, isso vai se tornando cada vez mais frequente. Então, tem completa relação sim com a idade. Mas aquela pessoa que se cuida, ela consegue chegar na idade mais, digamos assim, na velhice com muito mais saúde, com muito menos dor. Basta se cuidar antes, ter essa atenção. O que é se cuidar? O que é cuidar da coluna? Você falou do exercício físico. É só isso ou tem mais fatores? Olha, são diversos fatores, porque se a gente falar em questão de qualidade de vida e viver sem dor, a gente precisa estar bem com a nossa alimentação. Você mesmo já havia lembrado aqui a gente não chegar a sobrepeso, obesidade, tem muito cuidado com a postura, tem gente que trabalha o dia inteiro digitando, sentado, a cadeira tem que ser adequada, até na hora do sono, você não pode dormir de qualquer jeito, tem que estar numa postura legal. Eu sempre venho batendo nessa tecla. Qual é a postura legal na hora de dormir? Eu acho que essa é a dúvida que todo mundo tem. Exato, a postura ideal para dormir é a posição de lado, com o travesseiro aqui na cabeça, outro no meio das pernas, naquela postura bem encolhidinha, parece um bebezinho, posição fetal que a gente chama, essa é a ideal. Mas você acha que alguém consegue dormir a noite inteira na mesma posição de lado? Pode ser que não fique a noite inteira e a gente tem uma tendência normal a mudar de posição, mas se você conseguir passar uma boa parte da noite nessa posição, você vai ter mais benefícios, você vai deixar de comprimir as articulações. E isso tem um porquê técnico, tá? Quando você entra nessa postura mais flexionada, você abre as suas articulações, você deixa de comprimi-las. Então, você não está comprimindo a articulação, você não está comprimindo o disco, então você vai ter menos possibilidade de ter dor.
Ah, então, e o ideal não é que é dormir de lado. Gente, eu vou deitar aqui para mostrar para vocês o que eu tô pensando, tá? Não é deitar assim, esticadinha, não. É deitar encolhidinha, assim. Encolhidinha, os Com a joelhos perna dobrada Perna e dobrada uma almofadinha aqui. e uma almofadinha no Assim. meio. Perfeito, Cláudia. Boa noite, gente. Não, aí tá. Aí a minha dermatologista, que vem aqui toda hora e fala pra vocês também, diz que nós mulheres não deveríamos dormir nunca de lado, nem de bruços, porque a gente precisa ficar bonita como a Cinderela. E ela fala que a gente tem que dormir assim, ó, pro rosto ficar esticado. É. Isso faz o quê com a coluna? Vamos lá, agora botar a doutora na... Essa posição de dormir, ela não está errada, contanto que você põe um travesseiro aqui embaixo dos teus joelhos, porque aí você mantém uma semiflexão da tua coluna. Ah, então pode dormir com a barriga pra cima com Um travesseiro embaixo dos joelhos. Sabe um triângulo que existe, que algumas pessoas usam, inclusive em clínicas estéticas, quando você vai fazer um procedimento, para fazer hoje cílios, elas têm um triângulo para acomodar a nossa coluna. É bom para dormir com aquilo? Bom, aquele triângulo ele é indicado em algumas situações específicas quando a gente quer fazer a elevação dos membros. Por exemplo, melhorar o retorno venoso, a pessoa está com aquelas pernas inchadas, está com muita dor ou fica muitas horas em pé. Aquilo é legal para fazer uma elevação das pernas, mas para dormir a noite inteira já acaba não sendo recomendado. Só um travesseiro embaixo do joelho é o ideal. É o ideal. Ou de lado. De ladinho. De toda forma, eu, por exemplo, não consigo ficar na mesma posição a noite inteira. Eu faço uma bagunça danada. De bruços é a pior das escolhas? Exatamente. Então você pode migrar aí sobre diversas posições, só não dá para ficar de bruços. Essa é a posição que você acaba comprimindo de fato as articulações e os discos. Essa daí você vai acordar com muita dor. Ainda bem que os pediatras hoje em dia já ensinaram pra gente que bebê não é para colocar de bruços, porque antigamente as nossas mães colocavam a gente de bruços e resultado, a gente se acostumou a dormir de bruços, né? A minha geração, tem muita gente que tá aqui que dorme de bruços, né? Tem muita gente que eu conheço que dorme de bruços, que dorme todo torto, porque a gente foi acostumado desde bebezinho, mas não é o ideal. Exato, assim, costume é algo que a gente pode mudar. Hábitos são coisas que a gente vai mudando ao longo da nossa vida, como o hábito de dormir é um deles, o hábito de fazer atividade física é outro. Então a gente tem que ter a consciência para ter essa mudança e conseguir ter qualidade de vida, né? Perfeito. Bom, vamos levantar. Ele ficou com medo de eu Vamos lá. deitar de novo. Vocês perceberam que ele ocupou ali o espaço que eu ia dormir. Ele falou, não, vou deixar ela deitar, porque você vai que ela dorme, né? Acaba com a entrevista. Doutor, você falou de alimentação, exercício físico, dormir na posição correta. Tem mais algum item? Esses são os principais, tá? Com relação à atividade física, não é qualquer atividade física. Boa. E aí eu tenho que deixar um parênteses bem grande aqui. Existem atividades de impacto, e aí a gente pode falar de esportes de luta, futebol, basquete, esportes de contato em geral. Esses aí podem trazer diversas lesões à sua coluna. Quando a gente fala em saúde da coluna, a gente fala em alongamento da região do quadril e fortalecimento do core, do abdômen, dos músculos paravertebrais. Esses são os que vão trazer o maior benefício. Esses sim vão te trazer aí uma possibilidade de ter uma vida sem dor na coluna. Olha que importante. Ontem a gente falou muito dos benefícios da musculação e tem gente que vai à musculação e lembra de ficar forte, né, nos braços, peitoral, costas, pernas, bumbum, mas esquece do core, né, que envolve todo esse cinturão que protege a nossa coluna. Exatamente. E isso daí tem um motivo muito simples. A gente entende esse cinturão muscular como um escudo. Então, se esse teu escudo muscular é forte, os pesos que você acaba carregando no teu dia a dia, enfim, todo tipo de pressão que você exigiria sobre as articulações da coluna, eles são transferidos para a tua musculatura, que está forte, que está rígida, que ela consegue suportar esse peso. Então, você acaba protegendo as estruturas da coluna. E aí sim você consegue ter uma vida legal, pouca dor, enfim, todos os benefícios aí dessas atividades. Antigamente, quando alguém falava que precisava fazer uma cirurgia na coluna, porque estava sofrendo com dores de coluna, já era sinônimo de ficar apavorado, de falar, ah, meu Deus, e se você ficar com problema? Hoje em dia, parece que isso mudou, né? A medicina ela vem avançando bastante e a gente também teve esse avanço na neurocirurgia e nas cirurgias de coluna. Hoje em dia, a gente tem a cirurgia que é chamada de robótica e no caso da coluna é a cirurgia por vídeo. Então hoje a gente consegue sim fazer cirurgias de coluna
com incisões pequenininhas, um corte bem pequenininho, onde você entra com uma câmera, identifica a estrutura que você precisa retirar, o que você precisa abrir, e aí, às vezes, com um pontinho, você conseguiu fazer aquela cirurgia e livrar a pessoa daquelas dores. Que impressionante. E é um pós-operatório super tranquilo também. Muito mais tranquilo. Claro que tem casos especiais, depende muito daquela doença que a pessoa tem, quantos níveis de doença são, mas a gente entende que são cirurgias bem menos invasivas, que trazem um retorno daquela pessoa às atividades do dia a dia, ao trabalho muito mais rápido. Então, assim, as vantagens são enormes, né? É o futuro da medicina. Isso também chegou para a neurocirurgia e para o tratamento das doenças de coluna. Maravilha. Bom, daqui a uns minutinhos a gente vai sentar para responder as perguntas. E você que já mandou a sua pergunta, segura aí, porque a gente vai ter a oportunidade de ouvir o doutor Matheus Tomás respondendo, tá bom? Então, manda lá no Vida Melhor Oficial, que eu quero saber qual é a sua dúvida em relação às dores na coluna. Aliás, dores, posso estender para as pernas também? Então, certeza. Dores na coluna, dores na perna. Pensando em neurocirurgia, né? A gente tem que pensar em dores pelo corpo todo, porque às vezes tem um nervinho sendo comprimido ali que vai gerando dores pelo corpo todo, é isso? Sim, sim. A gente pode ter contraturas musculares pegando pequenos nervos em qualquer lugar, e gerar dor em qualquer lugar. Mas isso, se a gente tiver esses hábitos legais, a gente consegue reduzir bastante. Então, com a sua pergunta, né, que é tão importante pra gente, eu quero a sua participação. Não mandou ainda? Manda a sua pergunta, a gente já vai conferir aqui. Qual é a dúvida mais recorrente lá no consultório? O pessoal chega, qual que é a queixa? Olha, a mais comum é o tal da dor no ciático, que é aquela dor que começa na lombar e corre para a perna. Essa é a mais frequente de todas. Essa é horrível, porque fica latejando tudo, né? Exato, e ela é causada pelas hérnias de disco, né, que são as estruturas que amortecem as nossas vértebras. Se isso acaba saindo, ela pode pinçar lá o ciático e gerar essa dor terrível aí que corre a perna inteira. Às vezes a pessoa não consegue nem andar, fica travada, é bem complicado. Então, vamos lá. Deixa eu ver a dúvida da Juliana. Tive escoliose e usei aparelho na adolescência. Quais atividades físicas melhoram a postura da coluna? Yoga faz bem? Já você direto, yoga faz bem sim. Existem outras atividades também que são muito recomendadas, como o Pilates e o RPG, além da natação. Então, eu elencaria essas como as principais. Claro que você pode fazer diversos outros exercícios que podem te ajudar, até a própria musculação. Então, se você faz musculação com um professor que te orienta, que faz aquela recomendação de fortalecer o core, os músculos paravertebrais, tá ótimo. Você pode manter esse tipo de atividade. Perfeito. Obrigada, Juliana, pela sua pergunta. Deixa eu ver a próxima. Marlete. Dormir de rede tem algum problema? Gostei da pergunta. Tem tanta gente que tem o hábito mesmo de dormir na rede, né? Eu mesmo tinha. Eu, como um bom cearense, dormi de rede muito tempo. Vocês falam dormir de rede? De rede. Não é dormir na rede. Dormir de rede. Dormir de O cearense rede. fala assim. E é ótimo, é muito prazeroso, mas ficar muitas horas numa rede, sim, provoca muitas dores, porque você acaba contraindo as estruturas ali e você não consegue ficar na mesma posição por muito tempo. A rede você acaba... Eu achei que era o contrário, porque na rede a gente fica meio que encolhido assim, ó. Fica, mas você fica com umas pernas em posturas inadequadas, você acaba trocando de posição, muitas vezes fazendo torção de tronco, então acaba gerando muita dor. Para dormir noites inteiras a gente não recomenda. Como um bom cearense deve saber me responder. Normalmente, quando a gente vai, por exemplo, curtir a rede, vai deitar, e aí a gente fica assim, a rede está assim, né? Presa aqui, ela fica assim. A gente dorme assim ou dorme assim? Já me falaram que o certo para dormir é o contrário na rede? Não, o certo para dormir é na posição, na paralela à rede mesmo, na direção ali. Na direção dos dois, tá. Exato. Então é assim mesmo, Isso, que aí a coluna fica bauladinha assim mesmo. Fica, e você vai curtir seu tempo ali na sua rede, mas é aquilo que eu falei, muitas horas exposto a essa... Então o ideal não é dormir de rede toda noite? Não, é algumas horinhas ali para você curtir o seu momento e tá bom. Tá joia. Aparecida diz, tenho desgaste nas L4 e L5, muita dor, fazendo uso de pregabalina. Faço alongamentos, mas não consigo dormir com apoio entre as pernas. Algo para substituir? Bom, olha só, Cláudia, ela falou até de algumas medicações aqui, da própria pregabalina que ela já toma, então a dor dela já tem um caráter bem mais importante. Essa é uma medicação que a gente usa até para regeneração neural,
para quem tem, por exemplo, problemas no ciático. Ela tem que encontrar uma posição para dormir que seja confortável. A gente falou aqui daquela posição que você deita com a barriga para cima, mas com o travesseiro ali embaixo dos joelhos. Pode ser a postura de lado ali com o travesseiro no meio das pernas, pode ser do outro lado também, só não pode ser de bruços. Ela tem que encontrar a posição que fica melhor para ela. Às vezes o que é melhor para um não é melhor para o outro, isso a gente tem que entender e buscar a nossa forma melhor de dormir. Agora, um desgaste como o dela, que está com muita dor, fazendo uso de pregabalina, talvez tenha indicação de cirurgia? Talvez sim. Dependendo do grau de artrose, aí vocês falaram ali sobre artrose, o que é artrose? É o desgaste. Qual é o desgaste das articulações? Isso pode vir no corpo inteiro e também na coluna. Se ela tiver um desgaste muito intenso, a ponto de aquelas articulações já não terem nada de cartilagem, pode ser que ela precise fazer algum tipo de procedimento até para regenerar esse tipo de cartilagem e ela ter menos dor e ter uma qualidade de vida mais legal. Isso a gente só consegue avaliar realmente numa consulta com um especialista. E aí teria que fazer o quê? Uma ressonância, tomografia? Hoje em dia o melhor exame é a ressonância magnética. Ela consegue nos dar informações sensacionais ali sobre todas as estruturas. Mas claro, uma tomografia, um raio-x também são exames importantes que a gente pode levar em consideração. Ela falou da pregabalina. O uso constante de uma medicação como essa, como a pregabalina, tem prejuízos ou ela poderia tomar pro resto da vida? Pode ter, assim, a gente tem diversos pacientes com dor crônica que acabam precisando tomar isso por muitos e muitos anos, mas como todos os medicamentos controlados e psicotrópicos, após algum tempo ele pode te deixar com diversos efeitos colaterais, alterações de sono, alterações de estado mental, às vezes a pessoa toma a medicação e acaba tendo algum grau de confusão mental, esquece uma coisa e outra. Então o ideal é você utilizar o tempo necessário para melhorar e não passar disso. Perfeito. A Isabel diz, tenho 53 anos e estou com desgaste na L5. O que posso fazer para melhorar a dor? Perfeito. A gente tem algumas dicas práticas, Cláudia, que são fundamentais para melhorar a dor em casa. E aí, as compressas quentes, e veja só, quente, não é fria. A gente sabe que na dor crônica, as compressas quentes naquela região, elas vão ajudar a tirar o processo inflamatório e ajudar a melhorar a dor. Então, se ela fizer compressa quente, uma massagem local, ela conseguir entrar numa atividade física e manter uma postura adequada, então unindo essas 4 coisas ela vai conseguir melhorar. Mas isso não é imediato, tá? A gente entende que todas essas dicas aí que eu dei, elas precisam ser feitas com regularidade, tem que virar um hábito, tem que fazer isso todo dia por algumas semanas para ter o resultado. E tendo o resultado, eu tenho certeza que ela vai continuar fazendo e vai ficar bem. O desgaste pode ser revertido? Pode, porque o desgaste ele é justamente essa falta de cartilagem que está ali entre as articulações. Isso pode ser revertido através de várias formas. Uma das formas é a atividade física. Não parece, mas ela consegue sim ajudar a regenerar essa cartilagem. Outra maneira são as medicações. Você falou agora há pouco de uma medicação para essa regeneração das cartilagens. A gente também consegue melhorar as cartilagens pelo simples fato de não causar ali digamos, uma carga muito grande sobre elas. Então, se você reduz o peso na mochila que você carrega, se você reduz o seu próprio peso e deixa de lesionar a articulação, aquela cartilagem naturalmente vai se regenerando. Joia. A Rosângela diz, tenho bico de papagaio, a caminhada na esteira é boa ou não? Perfeito. Bico de papagaio é artrose na coluna, é isso que a gente já vinha falando. A caminhada na esteira ela não é um exercício específico para a sua coluna, ela vai servir muito bem para as pernas, para a articulação, para o retorno venoso ali dos membros inferiores, ótimo. Mas para a coluna você precisa fazer exercícios para o core e para vertebrais os músculos das costas. Joia. A Luzinete diz, tenho hérnia de disco, é normal sentir dores de cabeça? Cláudia, isso é importantíssimo. As pessoas que têm hérnia de disco na região cervical, elas podem sim ter uma dor que irradia para a nuca e até gerar dores de cabeça fortíssimas. Mas isso não é o mais comum. O mais comum das dores de cabeça é a própria enxaqueca, que aí é uma doença à parte, não tem nada a ver com a coluna, mas sim, a pergunta dela, se for na cervical, pode ter dor de cabeça. Muito bem. Quanto aprendemos, né? Adorei. Doutor, muito obrigada, foi uma alegria te receber. Doutor Matheus Tomás, algum recado final? Olha, hoje é dia do neurocirurgião. Ah, meus parabéns! Obrigado. Que coisa boa! Joia, Tá de não parabéns. é só Dia Internacional do Café, também é o dia do neurocirurgião. Poxa!
E eu queria dar os parabéns aí para todos os meus colegas de profissão, essa profissão que a gente tem tanta renúncia, mas que é tão gratificante. E foi um prazer estar aqui com vocês. E volte mais vezes. Neurocirurgião cuida também de dor de cabeça, né? Problemas como Alzheimer, Parkinson. Então vem pra gente falar, porque a turma precisa saber tudo isso. E Joia. mais um pouco. A gente tem muitas dúvidas sempre, viu? Perfeito, agradeço o convite. E olha, siga lá o Dr. Matheus, ele tá no Dr. Matheus Tomás Neuro, Matheus Tomás Neuro, Dr. Matheus Tomás Neuro. E o contato é o 11 64 15 8809. Obrigada! Obrigado.